Olá, muito bom dia! Que bom que você está aí acompanhando a gente. Muito bom esse devocional também, meditar na palavra de Deus. Não tem nada melhor, né? Alegra a nossa vida, enche, né, nosso espírito, é uma bênção. E hoje vamos falar de um tema que é interessantíssimo, os atributos de Deus. Atributos comunicáveis, não comunicáveis, o que são? E como a gente precisa saber disso também para caminhar, para que a nossa caminhada cristã seja edificante. Quando as pessoas se conhecem, elas começam a se interessar por gostos, costumes, como que aquela pessoa pensa. Imagina um casal de namorados que está começando a se conhecer, quer saber o que ele gosta, o que ela gosta, o que não gosta, né? Para poder agradar. Dessa forma, a gente tem que fazer indicado que a gente faça com Deus também, saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como Ele pensa. Como que a gente vai glorificar a Deus se a gente não souber como Ele pensa? E hoje a gente vai falar disso. Antes, eu quero ler um versículo que fala assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. 1 Crônicas 16, 29. Hoje a gente vai falar disso. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Atributos comunicáveis. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, né? Esses são os incomunicáveis. E os comunicáveis, amoroso, verdadeiro, bondoso. Mas tem muita coisa, e daqui a pouco a gente vai falar de uma entrevista aí com o seminarista Samuel Lopes, e ele vai falar de tudo isso e mais um pouco, e você pode tirar suas dúvidas também, mandando sua pergunta, que eu vou estar aqui no chat respondendo. E aproveitando, fala de onde você está nos ouvindo, né? Que é muito bom, eu quero saber de onde você está. Tem gente do mundo inteiro que assiste a gente aqui na IPP-TV, e eu quero saber de onde você está ouvindo. Muito bom. Mas olha só, a gente caminhou também pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando para as pessoas sobre os atributos de Deus. Atributos comunicáveis, não comunicáveis, e a gente quer saber. Então, vamos ver aí o que as pessoas responderam sobre os atributos de Deus. Gente, me foi perguntado aqui o que são os atributos de Deus, né? E quando eu penso nessa pergunta, eu entendo o seguinte, que atributo é aquilo que você, na verdade, a leitura dessa palavra é o que é atribuído a ele, né? Então, o atributo de Deus, eu entendo as características de como eu o vejo, né? E como a Bíblia nos coloca. Então, pensar nele como onipresente, onisciente, pensar nele como um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que não falha, né? A gente poderia ficar aqui falando uma série de atributos, mas a minha resposta para essa pergunta é: os atributos de Deus são aquilo em que eu, como cristão, devo me inspirar e devo me espelhar. E todos eles estão colocados e devidamente colocados na Bíblia Sagrada. Atributo é características apontada para um certo alguém. Em relação a Deus, ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Por exemplo, o incomunicáveis é a eternidade. Ele sempre existiu, desde o princípio até o fim, sempre vai existir. Comunicável, por exemplo, ele compartilha com as suas criaturas. Por exemplo, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, essas outras coisas também que a gente pode ver no nosso cotidiano. Então, se eu tenho uma vida devocional, se eu tenho uma vida de relação com Deus, eu preciso entender quem é Deus, o que é Deus para mim, né? E eu olho para Ele tendo como se fosse um espelho, né? Então eu preciso enxergar isso nele, eu preciso enxergar todos os atributos dele para que eu seja algo parecido, para que eu faça cada dia as minhas atitudes, o meu dia a dia com a minha família, com as pessoas com quem eu convivo, para que as pessoas enxerguem esses atributos de Deus em mim. Então é assim que eu responderia essa pergunta para vocês, o que são os atributos de Deus. Muito bom, Diácono Wallace respondendo a nossa pergunta. Que interessante, né? Que resposta que eu gostei demais. E o Igor também falando qual a diferença entre os atributos comunicáveis e não comunicáveis. Muito bom, né? Mas olha só, para saber mais sobre isso, essa entrevista está interessante. A gente vai passar agora uma entrevista que fizemos no ano passado, 2020, com o seminarista Samuel Lopes, falando de coisas que me surpreenderam muito e vale a pena revisar. Por isso que a gente escolheu essa, que foram uma de
várias, se não todas, entrevistas que falaram muito ao nosso coração e a gente separou para reprisar. Então, vamos ver a entrevista com Samuel e daqui a pouco a gente volta aqui para comentar mais um pouco. Ainda tem boa ideia, dica de livro, tem um monte de coisas. Eu vou assistir junto com você. Então, para o que você está assistindo agora, porque é importantíssimo sabermos sobre os atributos de Deus na nossa vida. Então, vamos separar esse tempo aí para conhecer mais um pouquinho. Se não puder parar o que você está fazendo, pelo menos dá aquela prestada de atenção, assim que eu tenho certeza que vai falar algo no seu coração hoje. Tá bom? Vamos ver a entrevista, daqui a pouco eu estou aqui de volta. Vamos continuar falando dos atributos de Deus. Legal aquele vídeo que passou do pastor Paulo Júnior, né, falando sobre que gigantes espirituais são aqueles que mais conhecem a Deus, né? Então, vamos lá. Para conversar com a gente, nós convidamos o Samuel Lopes. Ele é seminarista aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, casado com a Larissa e também coordenador da EAD Pinheiros. Um amigo muito querido e como ele mesmo fala, e nós somos miseráveis pecadores, né, amigo? Bom dia. Bom dia, Lídia. Muito obrigado pelo convite, né? Realmente nós somos miseráveis pecadores. Somos, amigo. Precisamos da graça de Deus, do auxílio de Deus em nossas vidas e graças a Deus que aprove a Ele vir até nós, né? Entregar seu Filho, que Ele morreu, ressuscitou e hoje estamos aqui vivos espiritualmente pela graça dele, né? Pelo amor dele em nossas vidas. É verdade, Samuel. E eu perguntei para o Samuel antes quantos atributos são. Ele falou, Lídia, são infinitos, né? Porque eu separei 10, né, estudando, né, sobre os atributos de Deus, eu separei 10 e são infinitos. Como é bom poder estudar sobre os atributos, conhecer Deus na intimidade, né, Samuel? Eu queria que você... Exatamente, Lídia. Pra você ter ideia, quando nós formos ao céu, nós estaremos conhecendo Deus eternamente. Não existe limite para o conhecimento de Deus, né? Nós que somos limitados, né? A mente humana não consegue entender tudo sobre Deus, né? Só o que Ele aprove Ele falar e se revelar a nós. Mas no céu nós conheceremos Ele eternamente. Então não vai ser monótono do céu, vai ser dinâmico. A gente vai aprender, conhecer, aprender, se aprofundar em quem Ele é, né? E em comunhão com Ele. Gente, que demais, isso é uma coisa que nunca acaba, né? É muito bom. Samuel, então explica pra gente um pouquinho, pra gente entender melhor o que são os atributos de Deus. Lídia, eu creio que, na verdade, não apenas eu, né? O próprio Paulo Júnior falando agora, e também outros pastores, teólogos, falam que esse é o assunto mais importante, se não um dos assuntos mais importantes, não o mais importante da teologia, né? E a gente didaticamente chama isso de teontologia, né? O estudo e o conhecimento de quem é Deus. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar, Lídia, são algumas coisas que devem ficar claras na minha mente, na sua, na mente de quem está nos assistindo agora, é que a mente humana ela é limitada para conhecer tudo acerca de Deus. A gente é limitado, a gente não vai conhecer tudo sobre Deus. Isso tem que ficar claro, né? Mas aprove a Ele revelar o que Ele quis a nós através das Sagradas Escrituras. E interessante que essa revelação, o que Deus nos revelou sobre Ele, sobre a sua glória, sobre a sua graça, sobre o seu agir com a humanidade, esse conhecimento é suficiente para conhecermos a Deus e suficiente para a salvação. E também, como diz o Paulo lá em Romanos, né, essa revelação de Deus também é suficiente para a condenação. Então, isso tem que ficar claro na mente. Primeiro, nós somos limitados. Nossa mente, apesar de ser uma mente, como dizem os cientistas, um supercomputador, ela é limitada para o conhecimento de Deus. Aprove a Ele apontar o que Ele quis sobre Ele para nós. E esse conhecimento tanto serve para a salvação, né, que existe a revelação natural da natureza, da criação, e a revelação especial. E esse conhecimento de Deus tanto serve para nossa salvação, como também para nossa perdição. Essa primeira coisa tem que ficar clara na mente que você que está nos assistindo aí. Segunda coisa Lídia, existem pessoas, ministérios, louvores, bandas que para tornar Deus mais pessoal, eles começam a chamar Deus de brother, Deus de você, e isso me incomoda muito, sabe? Me incomoda também. Porque quando você vai olhar o que o povo de Israel no Antigo Testamento via sobre Deus, Deus era o único ser superlativo com relação à santidade, né? Santo, santo, santo. Verdade. Quando Isaías foi olhar, no templo, ele viu lá e falou assim, olha, santo, santo, santo. Então, isso me incomoda muito. Então,
muitos ministérios, louvores, bandas, para tornar Deus mais pessoal do que ele já é pessoal. E ele chama, de forma irrelevante e irreverente, né? Chama Deus de você, Deus de amiguinho, Deus de brother. E não, a gente tem que respeitar quem é Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. A gente não fala dessa forma na frente de um juiz, na frente de... Vamos perceber, na frente de um pastor muito conhecido internacionalmente, nacionalmente. Eu estava fazendo entrevista com o pastor Hernandes, eu estava com toda a devoção ali, né? Com toda... aquele sentimento de respeito, né? Se nós fazemos isso com homens, quanto mais com o nosso Deus. O nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, isso me incomoda. Então, isso tem que ficar claro, né? Isso não é legal e a gente tem que entender que respeitar a Deus como ele é, quem ele é. E a terceira coisa que me incomoda muito, e eu acho que isso é uma coisa muito grave que acontece hoje em dia, Lídia, é que Deus é visto, parece que é visto, né, como um capacho para o homem. Algumas igrejas trazem essa perspectiva de capacho. Deus é capacho, ele é obrigado a me abençoar, ele é obrigado a cuidar da minha vida, ele é obrigado a me dar o que eu quero. Então, essa é uma terceira coisa também, que isso é heresia. Entenda que isso é heresia. Não tem outra palavra para dizer, né? Pessoas que fazem de Deus o seu capacho, isso é heresia. E eles vão ser, no julgamento, eles vão ser cobrados diante de Deus, né? Do Todo-Poderoso. E com toda razão isso incomoda, né? Exatamente. E aí, Lídia, quando nós falamos sobre atributo, a teologia nos ensina que são características, as características de Deus. E quando nos voltamos à Bíblia, às Sagradas Escrituras, a gente conhecemos muito sobre Deus, o que ele é e quais os planos dele para a nossa vida. Lógico que nós não vamos conhecer tudo da vontade de Deus e de quem é Deus, mas nós vamos conhecer muito mesmo, tanto que até hoje, depois de 2000 anos do Novo Testamento montado e também mais alguns 1000 anos com relação ao Antigo Testamento, estamos aprendendo cada dia mais esse conhecimento progressivo da Bíblia. É isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas falam que não foi colocado tudo na Bíblia, mas a gente não dá conta, ela é suficiente para a vida inteira, inesgotável, né? Fonte de vida inesgotável, que não dá conta nem de fazer. O que tem ali, quanto mais que mais, né? Deus é soberano de colocar tudo que a gente precisava. Né? Isso é verdade. Uma coisa que a gente Exatamente. Tem que se ligar, né? Exatamente. Então, atributos nada mais é do que as características de Deus. Alguns falam qualidade de Deus e outros perfeições de Deus, né? Isso são os atributos de Deus. Ô Samuel, e tem aqui, a gente sabe muito bem que falam que tem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis, né, de Deus. Isso. Queria que você explicasse para a gente como que são os comunicáveis e os não comunicáveis. Ok, boa pergunta. Lídia, a teologia, para se tornar mais didática o conhecimento de Deus, que é tão profundo, tão intenso, ele divide os atributos em duas categorias, né? Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis ou incomunicáveis, como alguns dizem. Então, é bem simples. Primeiro, os atributos comunicáveis de Deus, eles são os atributos que Deus, incomunicáveis, são os atributos que Deus não compartilha com o homem. São só dele. São só dele. Creio que você já ouviu falar sobre que Deus é eterno, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Então, esses atributos são os que nós mais conhecemos, né? Primeiro, o eterno, porque ele não tem nem início nem fim. E o interessante é que a diferença entre eternidade e imortalidade é que imortalidade ele tem um início, né? Início. Eternidade não, é como se fosse uma aliança mesmo, uma aliança. Uau. Você não vê o fim nem o início da aliança. Então, Deus ele é eterno, ele sempre existiu. Que lindo isso, nunca tinha associado isso. O outro ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Nada limita a Deus. Interessante que ele está aqui agora, mas também está lá nos Estados Unidos, está lá no Japão, está em outra galáxia. Deus ele está em todos os lugares. Isso me acalma o coração, entender a onipresença de Deus. Sabe por quê, Lídia? Porque eu sei que amanhã, Deus já está lá no amanhã. Então, nessa perspectiva, o amanhã já existe.
É verdade. Inclusive no inferno, né? Ele está também. Exatamente. Isso tem Eu em ouvi todos uma os pregação lugares. ontem do reverendo Augusto Nicodemos que fala que ele está no inferno porque ele é justiça, É. né? E por isso que ele está no inferno também, porque ele é justiça e lá é a justiça de Deus. Exatamente. Só que com um detalhe, no inferno ele não está agindo com bondade, mas com justiça e com sua ira, né, contra o pecado. É interessante. É interessante, né? Mas pensar na onipresença de Deus me descansa o coração. É. Porque às vezes quando eu chego em casa, estou abatido, estou triste, angustiado, eu falo, não, mas Deus está comigo e Ele já está lá, no dia de amanhã. Isso me acalma o coração de uma forma... Teve um pastor que é cientista, vou esquecer o nome dele agora, ele falando que estava preocupado com a monografia dele, e ele conversando com o orientador dele, olha, eu acho que eu não vou conseguir fazer e tal, não vou conseguir apresentar aquela monografia, e o orientador fala assim com ele, não se preocupe, Deus já está lá no dia da sua apresentação, está lhe esperando lá. Ele falou que isso confortou tanto o coração dele. Que coisa linda. Conhecer mais profundamente, né, entender mais sobre Deus, isso me Por isso a tranquiliza. importância da gente falar de um tema tão importante como esse, e porque assim, às vezes a gente vai na correria do dia a dia, a gente esquece que isso é primordial, isso é essencial, isso nos move, isso nos vai fazer diferença na nossa vida, né? A importância de estudar os atributos de Deus. Que nem Paulo Júnior falou, a importância para a igreja pregar sobre os atributos de Deus também, né? É uma coisa que não é tão pregada em muitas igrejas, né? Infelizmente, tem igrejas que são sérias, que pregam, mas tem igrejas que, de fato, se voltam para o homem de uma forma tão intensa, sabe? Que esquecem de quem é Deus, né? Que desperdício. Exatamente. E quando nós nos voltamos para quem é Deus, isso nos conforta o coração, isso nos dá mais segurança para a vida. Então, eles fazem o caminho oposto. A gente tem que conhecer mais de Deus, porque conhecendo mais de Deus, Lídia, consequentemente, eu vou agir de forma mais positiva na minha vida. Eu vou viver, assim, olha, sabendo que Deus tem todo o controle nas suas mãos, da vida, da morte. Então, isso deve ser, de fato, mais pregado e mais ensinado. Mas também, Lídia, tem outros atributos que não são muito vistos, assim. Por exemplo, a seidade. A seidade significa que Deus, ele é autoexistente. Ele não precisou de ninguém para estralar o dedo para ele nascer, para ele surgir. Ele é autoexistente, ele sempre existiu. Diferente de nós. Nós fomos criados, nós somos Antes criaturas. da fundação do mundo. Exatamente. Ele também o atributo da imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais. Nós às vezes acordamos mais felizes, mais tristes, mais angustiados, mais eufóricos. Às vezes nós estamos abatidos de uma depressão tão imensa, outras vezes a gente está numa euforia que tudo na vida é luz, amor, alegria, felicidade, paz. alegria, paz. Esse é o homem. Mas Deus, ele é imutável. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Independente das circunstâncias adversas que nós vivemos, Deus, ele não muda. Se ele prometeu que ia cuidar de nós, se Jesus, como Jesus prometeu que estaria conosco, se o Espírito Santo é nosso Consolador, ele vai continuar sendo nosso Consolador. E é incrível, Samuel, quando você acredita nisso, quando você faz uso disso, você se joga nos braços dele igual uma criança, você desfruta de bênção. Você falou das promessas de Deus, ele prometeu. O reverendo Arival sempre fala, ore em cima das promessas de Deus. Tem tanta promessa, gente, para todas as situações da sua vida, para uma situação que você está passando agora. Tem promessa de Deus na Bíblia para isso. Então, assim, é algo maravilhoso, é a graça de Deus quando você consegue desfrutar disso. Tá no momento, eu sei que o momento mais difícil da gente é o momento que a gente está passando por um momento difícil, é o momento mais difícil da gente orar. Mas é a hora de orar nesse momento, é falar com Deus e falar nessas promessas, porque esses atributos de Deus, a gente tem que chegar mais perto dele, conhecer mais e fazer uso disso. Exatamente. Um outro atributo também, e esse é o último que eu trago, de infinitos que existe, senão a gente fica falando o dia todinho aqui sobre Deus. Ai, que bom, eu gosto, eu topo. Vamos ficar, Samuel, falando. Vamos lá. É a infinitude, né? Significa que Deus, ele é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Deus é infinito. Ninguém consegue delimitar Deus. Ninguém consegue colocar Deus em uma caixinha e falar assim, esse é Deus. Não consegue, porque ele é infinito. Já parou para imaginar você, como Deus, essas características de Deus, trazem conforto e paz ao nosso coração?
Eu acho que a gente deve aprender mais, Lídia, sobre os atributos de Deus. E, na verdade, pensar nos atributos incomunicáveis é pensar que nós somos totalmente diferentes de Deus. Então, isso nos traz mais temor a Deus. Isso gera no nosso coração humildade para buscar nele, a estar com ele, estar se relacionando com ele profundamente, porque sabemos que nós não somos nada disso. E precisamos dele, da mão dele poderosa nos guiando. E a coisa mais linda da vida, Samuel, eu acho que assim, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quão miserável e pecador você é, que nem a gente falou no começo, né? É verdade. Você fala, nossa, que bom que eu não tenho essas características dele, que ele é o Todo-Poderoso, né? Exatamente. E é uma bênção. Ô, Samuel, essa pergunta é meio óbvia, mas eu queria te perguntar o seguinte: por que Deus quis que a gente refletisse só algumas coisas dele e não todas? Primeiro, por conta da essência dele, ele é Deus, né? Nós somos apenas criaturas. Isso tem que ficar na nossa mente. Às vezes, isso não é óbvio para alguns. Né? Às vezes, essa pergunta é pertinente, é boa. Porque às vezes isso não é óbvio para alguns. Parece que algumas pessoas agem como o Todo-Poderoso, né? Um semideus. E, infelizmente, hoje em dia, tem algumas doutrinas chamadas doutrina do coaching, que, em certo aspecto, ela é boa, mas ela traz uma perspectiva de autossuficiência do ser humano e que isso fere os princípios bíblicos. Sabe? Quando eu comecei a estudar sobre coaching, sobre a teologia, existe a teologia do coaching, para você ter ideia. A teologia do coaching fala que você é o centro, fala que você tem a mesma importância do que Deus, do que Jesus Cristo. Cara, isso é um absurdo, Lídia. Então, essa pergunta é pertinente porque, entenda, nós somos criaturas de Deus. E você que é salvo, agora é filho adotivo dele. Mas não é, por ser filho adotivo, você não é Deus. Você não tem a mesma essência de Deus. Você vai continuar sendo criatura, sendo vasos, como a Bíblia vai nos mostrar, nós somos vasos de barros nas mãos do oleiro. Não foi isso que ele mostrou para o profeta? Nós somos vasos de barros na mão do oleiro. Por isso que Deus, aprove Deus, apenas que nós tenhamos alguns dos atributos, e não é plenamente os atributos, que são os atributos comunicáveis, como bondade, como misericórdia, como sabedoria. Nós temos, em certa medida, esses atributos. Por isso nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos plenamente sábios, nós não somos plenamente bondosos, nós não somos plenamente alegres, nós não somos plenamente misericordiosos. Nós agimos com o coração duro. Às vezes nós estamos agindo com tristeza quando deveríamos agir com alegria. Às vezes, até a bondade, Lídia, pode ser egoísta. Imagina você, será que nós teríamos a mesma intensidade de ajudar o outro quando esse ajudar o outro nos faz mal? A bondade verdadeira é aquela que, independente da reação que eu vou sofrer, eu vou agir. Isso é a bondade verdadeira. Só Deus age assim. Nós não conseguimos agir assim, e muitas vezes, talvez algumas vezes sim, mas muitas das vezes não. Por isso que nós, até os atributos comunicáveis que Deus nos colocou no nosso coração, são imperfeitos, né? Sim. Por sermos imperfeitos. É verdade, esses atributos comunicáveis que Deus colocou no nosso coração, Samu, são os frutos do Espírito? É uma boa pergunta, viu? Em parte, Lídia, eles são sim. Em parte, eles são sim. Eu queria abrir aqui Gálatas 5, que fala sobre os atributos. Tem uma passagem de Gálatas 5 que eu gosto demais, que fala para carregarmos as cargas uns dos outros. É muito linda, mas não é essa que você vai ler. Eu só lembrei aqui enquanto você abria. Fala, amigo. Diz assim, olha, o versículo Gálatas 5, versículo 20, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito.
Lídia, o que mais me chama a atenção quando Paulo escreve essa passagem é que ele faz um paralelo entre as obras da carne e os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são os frutos do Espírito, não são nós. Às vezes agimos com maldade, mas isso vem do Espírito Santo. O que eu quero ressaltar com isso, Lídia, é que para buscarmos, para nos aperfeiçoarmos nesses dons, nesses frutos do Espírito, devemos buscar o Espírito. Devemos empenhar em agir, em orar, em buscar a presença do nosso Deus, em nos aperfeiçoar, em buscarmos o enchimento do Espírito Santo, para que daí possamos refletir de forma mais contundente os frutos do Espírito. Você falou uma coisa interessante, Samuel, que sempre me chama a atenção, fala muito comigo, que é Jesus andava no deserto, tem um trecho da Bíblia que fala que Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo, foi quando Satanás foi tentar ele, né? Uhum. E isso sempre me chamou muito a atenção. Um dia até ouvi uma pregação falando sobre ser cheio do Espírito Santo, você tocou agora nesse ponto, que eu acho interessante, e até ia perguntar antes, Jesus também tem todos os atributos de Deus, né? Essa é uma pergunta interessante. Jesus sendo Deus, ele tem né? os atributos tanto comunicáveis como incomunicáveis também, plenamente, né? Porque diferente de nós, ele foi 100% homem e 100% Deus, né? Exatamente. Então tem todos os atributos também, é um ponto que eu queria colocar. E ser cheio do Espírito Santo, né? A gente tem como buscar ser cheio ou encher, né? Porque quem recebe o Espírito Santo nunca acaba, sempre vai ter. Aí você vai enchendo ou vai ficar ali naquela... A gente olha, por exemplo, Lídia, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que em alguns momentos cruciais de Atos, aqueles irmãos estavam com medo. Mas o interessante é que o texto vai dizer que quando eles se encheram do Espírito Santo, quando eles buscaram a presença do Senhor, eles tiveram intrepidez, ou seja, coragem de pregar o Evangelho. Então, sim, nós devemos buscar, sim, ser cheios do Espírito Santo. Ore a Deus, peça mais intrepidez a Deus, peça mais coragem a Deus para viver, para pregar o Evangelho, para falar do amor dele. A partir disso, Lídia, nós realmente estaremos cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios de Deus, assim, né? Cheios de vontade de proclamar o Evangelho. O próprio pastor Ival fala assim, nós somos um missionário, então, se você é um missionário, busque a Deus, ser cheio do Espírito Santo, para falar do Evangelho, para ter coragem de proclamar o reino, né? Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É verdade, é verdade. Isso tem muito a ver com avivamento também, né? Eu acho que as pessoas cheias do Espírito Santo produzirem um avivamento, né? Sim. Fica um desafio para a gente buscar mais, clamar mais, exatamente, né? Para ser cheio do Espírito Santo. Exatamente. Ô Samuel, e temos um salmo incrível, maravilhoso, Salmo 130. Terminou de falar dos Terminei. O Salmo 139. Eu queria que você falasse para a gente sobre os atributos que aparecem no Salmo 139. Eu, particularmente, amo o versículo 16 do Salmo 139, que fala que todos os teus dias foram escritos e determinados antes mesmo que nenhum deles houvesse. Ah, que isso, cara, coisa linda. Mas fala dos atributos. Lídia, esse salmo ele é muito bonito, muito especial, sabe? Se você quer conhecer mais de Deus, leia ele, né? Às vezes, eu lembro que tinha um jovem lá da igreja onde eu congregava, lá na João Pessoa, que ele começou a ler o Salmo 139. Ele falou assim, nossa, Samuel, Deus é tudo isso. Deus, é sério que Deus tem todo esse controle nas mãos? E eu fiquei encantado assim, com a perspectiva dele. Nossa, eu não conhecia Deus nesse aspecto, nessa profundidade. E o Salmo 139, ele é lindo, né? Ele é considerado um salmo de Davi. E diz o seguinte, olha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim
se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me sondas, teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aí vou terminar aqui no verso 18. Se os contaste, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tem ainda os outros versos, mas eu vou ficar só nesses. Nossa, se a gente parasse para meditar todo dia em cima desse salmo, já... Exatamente. A gente consegue dividir ele em 3 partes, Lídia. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vai perceber que Deus ele é onisciente. O texto vai dizer, olha, Deus conhece todas as coisas. Ele vai dizer também que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele diz que quando conhece mesmo quando está sentado ou está deitado. Interessante que o texto do versículo 3 diz, ele esquadrinha o nosso andar e deitar, e conhece todos os nossos caminhos. Sabe o que vamos falar bem antes das palavras chegarem na nossa boca. Isso é onisciência, ele sabe de tudo. Deus ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, todas as coisas. Se os adolescentes, os jovens, as pessoas têm dificuldade de aprender alguma coisa, Deus ele já sabe. Deus ele já sabe daquilo ali. É interessante ver Deus como todo, que sabe tudo. Isso é sensacional. Sensacional. Esse é o nosso Deus. No verso 7 ao verso 12, a gente consegue perceber a onipresença de Deus. O texto vai dizer que não existe lugar para onde possamos ir, lá Deus vai estar lá. A gente não consegue se ausentar da presença de Deus. Deus vai estar lá. Deus vai estar lá independente dos locais onde nós estejamos. Isso fala muito no meu coração, Lídia. Porque se uma pessoa que está triste, angustiada, pensa que está só, pensa que está desiludida, abandonada, pensa que não tem mais esperança para a sua vida, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus quer cuidar da sua vida. E se entregue a Ele, abra o seu coração profundamente para Ele, porque Ele está com você. Você não está só. E você falou uma coisa interessante, se entrega a Ele, né? Eu lembro que esse Salmo 139:16 me deu muita força quando meu pai partiu, quando Deus levou meu pai, e eu sabia que Ele estava no controle de tudo, e Ele tinha escolhido Ele levar Ele, né? E assim, há poder nessa palavra. Quando você se entrega e confia verdadeiramente, há um poder que segura a sua mão. Você pode, que nem o Samuel falou, o que você está passando agora, vai saber que é a dor mais profunda que você está passando, mas há graça, há poder quando você confia e se entrega nos braços do Senhor, né? Isso é fenomenal. Acho que foi uma das intimidades mais profundas que eu desfrutei da palavra do Senhor, assim, na minha vida, né? Exatamente, Lídia. É poder, né, Samuel? Exatamente. E a última, do verso 13 ao verso 18, né, que eu li, a gente pode perceber a onipotência de Deus na criação. O que me chama mais atenção é o verso 16, né, o que você falou. Ai, eu amo. Ele mostra que Deus nos viu antes que nós existíssemos. Isso é onipotência. Que isso, cara. Isso é um Deus que é inenarrável. A gente não consegue descrever esse Deus. E é poesia, né? É poesia. Escreveu todos os teus dias, todos eles escritos e determinados antes que nenhum deles houvesse. Exatamente. Que isso, cara. Que isso coisa mais linda. Isso é poder. De Deus. Entendeu? Isso eu fico encantado quando eu vou para a Bíblia, né, e vou conhecer mais sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre os seus decretos, né, a sua providência com relação ao homem. E a gente deve pensar mais sobre os atributos de Deus. A gente deve conhecer mais sobre o nosso Deus. Só podemos dizer que amamos uma pessoa, nós conhecemos ela. Porque isso é hipocrisia. Se nós falamos que amamos alguém e não conhecemos ela, isso é hipocrisia. Isso não é verdade. E quando não há verdade, é hipocrisia. Entendeu? É verdade. Então, que nós possamos conhecer mais a Deus, nos aprofundar mais nesse conhecimento
maravilhoso, né? Paulo vai escrever um livro de Filipenses que, se fosse para confiar na carne, ele colocou várias coisas que ele era, né? Ele era hebreu de hebreu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele aprendeu e era fariseu, né? O fariseu era uma das pessoas mais que esmeravam na palavra naquela época. Mas ele trocou tudo isso pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Cara, isso é sensacional. Isso deve falar muito ao nosso coração. No que nós estamos nos esmerando, né? No que nós estamos nos agarrando. Será que é em Deus, no conhecimento profundo de Deus, ou se nós estamos nos agarrando nas coisas da vida, né? É verdade. E quando você se joga assim, sem interesse nenhum, um amor despretensioso por amar mesmo a Deus, você começa a desfrutar daquilo que Deus fala. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Acho que eu confundi um pouco, mas é isso. Você começa a experimentar esse desfrute, essa promessa se cumprindo da vida na sua vida, né? Exatamente, Aleide. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Exatamente. Mas isso é uma coisa despretensiosa, isso é uma coisa que você começa a desfrutar, você entrega tudo o que você tem e de repente você começa a desfrutar, não é de coisas que vão te fazer feliz, mas da presença de Deus. Exatamente. Né? Não falta mais nada quando você tem Deus, né? Exatamente. Com Deus não falta nada. Quando temos Deus no coração, quando realmente entendemos que somos filhos de Deus, resgatados pela mão poderosa de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, não nos falta mais nada. Nós já temos que a gente tem mais, muito mais, né, do que a gente merece. Né? Que coisa linda. Você falou de intimidade, Samuel. Eu queria lembrar de uma coisa. Eu trabalho com voz também. Eu acho que é muito interessante isso. Sabia que a nossa voz é igual à nossa impressão digital, né? Eu já falei isso aqui. Cada uma é única, não tem outra igual à sua, igual à minha, não tem. É igual à impressão digital. E eu acho bonito que uma vez eu ouvi alguém falando assim, quando você conhece um amigo seu, você pode estar lá nos fundos da sua casa, ele lá na frente no portão gritar, ô Lídia. E aí você vai reconhecer pela voz, né? É verdade. A identidade, a voz de Deus. E você falou intimidade, eu lembrei disso. O quanto a gente está ouvindo a voz do Senhor, exatamente. O quanto a gente está íntimo dele, sabe? Exatamente. O quanto a gente está buscando conhecer esse nosso melhor amigo. Não há amigo melhor que Deus, né? Exatamente. Lídia, eu não sei o que acontece com o cristianismo, né, com alguns cristãos, mas a gente deveria se esmerar mais em conhecer a Deus. Nossa, muito. A gente deveria estar mais ligados e preocupados em conhecer mais a Deus profundamente através das Sagradas Escrituras, porque é lá que Ele se revelou a nós. Nós devemos estar mais preocupados em conhecer profundamente o Deus em que servimos. Porque conhecendo ao Deus em que servimos, nós conhecemos, Lídia, profundamente quais são os caminhos, qual é o caminho que Ele tem proposto para nós viver aqui na Terra, né? Se nós nos preocupássemos mais em conhecer mais a Deus, independente das outras coisas da vida, né, nós seríamos os cristãos mais vigorosos na palavra, verdade. Mais felizes, mais contentes em saber que a mão poderosa dele está cuidando de nós e mais ativos na obra. É verdade. Mais ativos, proclamando o reino. Às vezes a gente tem timidez, medo, a gente tem receio em como é que a outra pessoa vai receber, mas quando estamos cheios de Deus, essas coisas são irrelevantes, porque Deus ele vai nos usar, independente de como está nosso coração assim, de medo, angústia, Ele vai nos usar para proclamar o reino dele, né? É verdade. Eu lembrei de um programa que nós temos aqui sobre os exercícios espirituais. Com o presbítero Milton Flávio, porque eu estava pensando em perguntar para o Samuel como que a pessoa pode fazer, quer procurar mais, quer estudar mais de Deus, quer conhecer mais a Deus, como ela pode fazer para conhecer mais a Deus? Eu lembrei desse programa dos exercícios espirituais, mas eu queria que você falasse também como a pessoa pode fazer. Lídia, a gente pode, primeiro, nos debruçar nas Sagradas Escrituras. Eu acho que primeira coisa do cristão é não apenas ler, Lídia. Meditar. É meditar. Às vezes o nosso problema é que nós só paramos para ler e não paramos para meditar no que aquele capítulo da Bíblia específico que você está lendo está falando. A gente passa só o olho assim, faz leitura dinâmica, pronto, já bati meu ponto aqui na leitura da palavra. E não é assim. O cristão deve realmente
se preocupar em se aprofundar em conhecer quem é Deus. Depois, a oração. A oração devemos, sim, buscar intimidade com Deus. Buscar ser cheios de Deus. Não adianta só a mente funcionar com relação ao conteúdo. Mas se o nosso coração não estiver queimando, né, por Deus, pela sua vontade, por cumprir os seus propósitos, não vai adiantar muito, não. Então, devemos, sim, conhecer, devemos, sim, colocar em prática, devemos viver uma vida em comunhão com Deus. E, Lídia, eu também acho que é muito válido pegar livros de teólogos conhecidos, sabe? Verdade. Teólogos que, de fato, são tementes a Deus, né? Para conhecer mais de Deus, né? Isso é válido também. Então, a gente deve realmente se preocupar com a nossa vida devocional, com a nossa vida diária, né, com relação a Deus. Verdade, muito bem falado. Se deixar, eu ia ficar o dia inteiro aqui com o Samuel falando, ainda bem que ele trabalha aqui. É muito interessante, gente. Vou abrir aqui a gente produzindo conteúdo e tal, várias coisas acontecem no dia que a gente fica trocando umas ideias, assim, é muito gostoso, porque isso é uma forma de aproximar de Deus, né? Vamos lá, depois o Samuel falou em livros, daqui a pouco eu tenho uma dica de livro preciosa aí para você, mas antes eu quero pedir para você, Samuel, deixar um recado, falar uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Eu estou vendo aqui os recados, daqui a pouco eu vou ler os recadinhos de vocês aqui, eu estou vendo muita gente participando, a Ivanete, a Vânia Julião, a Débora, muita gente, o Leonardo Palmeira também. Gente, como é gostoso ter a companhia de vocês aqui. Agora o Samuel vai dar um recadinho para você que está nos assistindo, uma mensagem com todo amor e carinho. Né, Samu? Vamos lá. Quando nós somos criança, né, nós vemos os nossos pais como heróis. Mas quando a gente cresce, apesar de vermos ainda como heróis, a gente vê que eles têm falhas, que eles têm erros, que eles erram. Mas com Deus é diferente, Lídia. Na perspectiva que Deus é nosso Pai, quanto mais conhecemos dele, vemos que ele é extraordinário. Quanto mais temos comunhão com ele, desfrutamos de momentos únicos com o nosso Criador. Verdade. Quanto mais nos debruçamos nas Sagradas Escrituras, vemos que a sua poderosa mão tem guiado o seu povo. E, de certo, ele vai cumprir todos os seus propósitos. Então, essa é a mensagem final. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja colocando no nosso coração mais vontade em conhecê-lo e se aprofundar nele. Que bênção, Samuel, fenomenal, muito bom falar sobre os atributos de Deus, né? Quero te agradecer por você estar sempre disposto a trazer uma palavra, sempre disposto a ajudar, sempre, o Samuel tem sempre um sim, o Samuel nunca tem um não, é uma bênção na nossa vida. Obrigada, Samu. Eu agradeço, Lídia, muito obrigado por esse momento especial, que Deus continue nos abençoando e usando profundamente a IPPTV para levar a mensagem do Evangelho. Amém, que a gente não estrague, né, amigo? É verdade. Muito bom, é isso aí, gente, que delícia! Você gostou tanto quanto eu? Uou, que entrevista! Seminarista Samuel Lopes falando sobre os atributos de Deus. Bom demais, gente, eu gostei demais. Só que o programa não para, né? Como eu falei, Letícia Minervino para trazer uma boa ideia para a gente. Boa Ideia ao vivo em janeiro. Aqui a gente mudou uma releitura do Boa Ideia, que era gravado, agora ao vivo. Bom dia, Lê. Bom dia, Li. Um prazer estar aqui de novo para trazer uma boa ideia. E como sempre... Sempre. Já sei, um desafio. Um desafio. Certeza. Ainda mais para falar dos atributos de Deus. Fiquei Nossa. pensando aqui, Deus, que boa ideia pode surgir desse tema tão abrangente e tão importante, né? E aí... tão incomunicável muitas vezes, né? Exatamente, tão incomunicável. A Lídia tá com piadinha teológica. É a convivência, amiga. Pedro, Letícia, 10. Todo mundo aqui é palhaço. Boa. Mas pensei e colocando, a gente sempre traz boas ideias para nossa rotina, né? Coisas aplicáveis para o nosso dia a dia. Nada de impossível você vai encontrar aqui no Boa Ideia, porque a ideia é boa e é para você aplicar na correria do seu dia. A gente sabe que a vida é corrida, você tem trabalho, família, estudos, e você tem que aplicar isso de alguma forma, tudo que você tem aprendido aqui. Então, a boa ideia de hoje é: escolha um atributo de Deus para você estudar por mês. E aí, isso encaixa no que a gente fala sobre pensar, né? Os pensamentos, Filipenses 4. Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é de boa fama, a gente tem que pensar.
Então, aquela questão que o Jonas Madureira comentou aqui sobre imaginação, a gente tem que imaginar coisas boas, né? Coisas edificantes, que vá trabalhar a nossa espiritualidade. Então, se você usar a sua imaginação para pensar e refletir sobre esses atributos, você vai ser muito beneficiado espiritualmente. Então, a ideia é que você pegue, sei lá, misericórdia esse mês, e aí você vai estudando esse tema. Seja temático, estuda, aprofunda nas escrituras, leia livros sobre isso, leia artigos sobre isso, e aí você vai encucando o que é a misericórdia de Deus na sua vida, e você vai ver isso mais claramente no seu dia a dia. Como que Deus tem aplicado a misericórdia dele dia após dia na sua vida. E sabe o que é legal disso, Lê? É que uma vez eu estudei o fruto do Espírito Santo e como até hoje isso reflete na minha vida. Porque reflete nas minhas reações, de acordo com as situações que a vida acontece, e nas minhas escolhas, e como foi importante esse estudo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo lá atrás, de conhecer cada uma delas. Fiz um estudo aprofundado de cada uma delas e até hoje reflete na minha vida. E eu fiquei interessada de fazer esse dos atributos de Deus. Porque dá uma intimidade profunda com Deus. Conhecer Imagina, Deus, né? De verdade. se eu não conhecesse a Letícia um pouco, como é que a gente ia ter essa intimidade, né? Agora, Conhecimento, né? intimidade com Deus, a intimidade com o seu próprio eu, com a sua própria vida, com tudo, porque o sentido da vida é Deus, né? E aí, imagina você conhecer mais. Gostei demais, Letícia. Não, e é interessante que você deu uma análise muito boa, né? Nos nossos relacionamentos a gente Sim. faz isso, né? Quando a gente está interessado em alguém, aí para os casais de plantão, a gente busca saber tudo sobre a pessoa. Então, os gostos que ela tem, gosto de comida, de filme, o que ela faz no dia a dia dela. A gente gosta de saber disso porque a gente gosta de estar inserido nesse dia a dia, a gente gosta de fazer conforme o gosto da pessoa. Então, a mesma coisa com Deus. Se a gente conhecer os atributos de Deus, a gente vai estar conhecendo quem Ele é e o que Ele gosta que a gente faça para Ele. Então, a gente vai saber agradar a Deus e viver uma vida de piedade, né? E duas coisas, né? É impossível você conhecer a Deus e não amá-lo mais, não desejá-lo mais e não querer agradá-lo Cavar mais mais, fundo, né? Nossa, é uma Leva- loucura. E dá uma impressão de... É paradoxal, porque ao mesmo tempo que você é totalmente satisfeito nele, é insaciável. Porque quanto mais você tem, mais fome e sede você sente dele, né? E a única coisa da vida que você quer mais e você consegue mais, quer mais e não se cansa nunca. Porque as outras coisas todas, quando é demais, dá ruim, né? Você tem o vazio, ou aquilo não sacia. A única coisa ídolos, é os É o ídolos. que a gente tenta preencher no lugar e não vai caber, não vai dar certo. E a única coisa que a gente pode buscar, coisa, né, modo de falar, né? Mas é a única coisa que a gente pode buscar na vida que vai nos Preencher. levar a viver sobrenaturalmente, né, Lê? Exatamente. Sobrenatural. Viver pelo poder, né? Pelo poder do Espírito. E é o que vai nos capacitar a, como você disse, agir e reagir em todas as situações. Então, situações difíceis, situações de alegria, situações de discernimento, porque a gente precisa de discernimento. Então, conhecer a Deus vai nos ensinar a discernir as coisas e a ter sabedoria, né? E você falou uma coisa interessante, que, né, a gente falou de agir e reagir. Diz que agir como Jesus é fácil, porque a gente pensa para agir. Mas para reagir não é fácil, porque a gente não pensa para reagir, né? Só que o Espírito Santo nos prometeu algo, que ele ia trazer à nossa mente aquilo que ele já havia nos ensinado. Só que se a gente não aprender, como é que ele vai trazer à mente? Exatamente. Não que ele não pode, porque ele pode dar né, uma iluminação, né? Mas é aquele processo de santificação, né? Que é 100%, como o Léo falou, 100% nós e 100% Deus. Então, nesse processo, a gente precisa do esforço, a gente precisa buscar, a gente precisa desse anseio de ir fazer. O que eu tenho que fazer para a minha vida ser mais santa, para eu me parecer com Cristo, para eu ser santa como Deus é santo. Né? Muito bom. Então, dica de hoje sobre os atributos de Deus é... Estude um atributo por mês, assim, chutando baixo. Você pode estudar um atributo por ano que vai ter conteúdo aí de 2 anos. Inesgotável. Inesgotável. Mas é só chutando por baixo. Estude aí um atributo por mês que você vai ser muito edificado. Que quadro! Muito bom. Eu amo esse Boa Ideia, porque a gente desperta para ideias aqui que nos fazem ir mais a fundo com Deus, né, Lê? Amém. Eu sei que você gosta também. Gosto muito. Quando surge uma ideia, eu fico, não tinha como vir de mim mesmo, porque são ideias que fazem a gente buscar com mais afinco, né?
É verdade. Muito bom. Cada dia tem uma boa ideia aqui e é muito bom. Obrigada, Lê. Obrigada Até a você. amanhã. Até amanhã. Muito bom, muito bom. Gente, que gostoso esse programa, esse quadro, muito bom. E tem mais. Dica de livro de hoje para você presentear, para você ler, para se aprofundar mais nos atributos de Deus. Aqui tem todos os jeitos. Às vezes, né, não quer colocar em prática a boa ideia, acho que eu não aconselharia você não fazer isso, mas você pode ler um livro. E a dica de hoje é Uma Glória Peculiar, do John Piper, que a glória de Deus vista nas Escrituras. Ele fala sobre a glória de Deus vista nas Escrituras, e Deus mesmo providenciou um meio para que todos os povos indistintamente conheçam a Deus através da Bíblia. O John Piper, ele tem dedicado a sua vida para ensinar que a glória de Deus é um objeto de felicidade para a alma, da alma para a alma. E agora, nesse livro, ele ensina que esta mesma glória é a base da certeza da mente. Olha que interessante. O argumento de Piper é que a glória de Deus brilha por toda a sua palavra revelada, e é o Espírito de Deus quem ilumina os olhos e os corações, dando entendimento ao ensino das Escrituras, que se autenticam e dão certeza à mente e a satisfação do coração. Que é isso, gente? Coisa linda. Segurança e alegria se encontram na glória peculiar de Deus que se vê nas Escrituras. Olha só, vou repetir. Segurança e alegria se encontram na glória peculiar de Deus que se encontram nas Escrituras. Dica preciosa de livro hoje, Uma Glória Peculiar, do John Piper, para você. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, tem mais. Vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Vamos lá. Parabéns para Ana Cristina Medeiros Cabral e também o Ariovaldo Paulo da Silva, o Luciano Chaves, o Paulo Rodrigues e a Renata Vicentini Marques da Silva. Que Deus abençoe muito seu dia. Glória a Deus por esse ano que passou, né? E que esse ano novo seja abençoado também, cheio de novidade de vida, para a glória de Deus, que venham muitos, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus, para a sua vida. E comemore, curte esse dia, compartilhe, né, com seus amigos as suas alegrias de estar comemorando mais um ano de vida. E para você que está de aniversário também, que eu não falei aqui, feliz aniversário, mesmo desejo para você, né, que está aí comemorando hoje mais um ano de vida e um ano que começa, né? Que Deus abençoe muito. É isso aí, gente. Fica por aqui hoje, amanhã é PP, mas a programação aqui não para.